Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do momento que você estiver assistindo a este vídeo. Eu sou o professor Beto Ferreira e eu estou apresentando uma aula sobre gramática, em especial sobre acentuação gráfica. Conceitos básicos e necessários para entender essa questão aí, tá? Quando se fala em acentuação gráfica, a gente pensa, em princípio, logo na questão de proparoxítona, oxítona, paroxítona e os monossílabos tônicos. Mas a gente vai, a acentuação vai um pouco além disso, que é importante para entender exatamente quando chega a questão aí das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e os monossílabos tônicos, ok? Primeiro, o que é acentuação gráfica? Onde e quando se usa e para que serve? Conceitos básicos e necessários, importante saber para entender a questão aí da acentuação gráfica, né? Linguagem e língua. Importante saber isso, distinguir isso. Linguagem é tudo aquilo que a gente usa para comunicar, né? Nós, seres humanos, usamos uma série de linguagens para se comunicar, para nos comunicarmos. Então, sinais, cores, enfim, sons, gestos, né? Alegorias. Uma dessas linguagens é a língua, né? Chamada de linguagem verbal. Por quê? Porque usa o verbo do latim que quer dizer palavra, ok? Então, a linguagem verbal porque usa a palavra, ok? Essa linguagem, chamada língua, ela hoje está dividida em duas modalidades. Por que hoje, professor Beto? Porque a língua ela é nata, ela é oral, né? Ela é o som, é a voz. Você já nasce com essa competência, o ser humano já tem essa competência. Muito tempo depois é que foi criado a escrita, conhecida como grafia também. Por isso, modalidade gráfica. São gráficos que o homem criou para manifestar na escrita aquilo que o cérebro pensa e oraliza, né? Com o tempo também registrada em papel, enfim, hoje em outros meios, enfim, né? Mas linguagem, finalizando, sintetizando, é tudo aquilo que a gente usa para se comunicar. E língua é um tipo de linguagem. Linguagem verbal, porque usa palavra, dividida em duas modalidades, oral, nata, e a gráfica, né? Aquela modalidade mais, como que a gente pode dizer, é humanizada, foi criada pelo homem, né? Tá certo, gente? Vamos lá. Outros dois conceitos básicos necessários para entender isso. A acentuação, o que que é isso? Acentuação vem do verbo acentuar, com C, tá? Não com dois S, o pessoal confunde, né? Assentar, não, assentar é do verbo sentar, bancos, cadeiras, poltronas e tal. Portanto, acentuação com C significa dar destaque a algo, dar ênfase, colocar em primeiro plano aquilo que a gente quer deixar mais visível, audível ou visível quando é escrita, ok? Gráfico ou gráfica é tudo aquilo que se refere ao jeito, à maneira da gente representar os objetos, né? Por linhas, figuras. São os rabiscos, as letras são gráficos e os sinais, outros, ok? Como esses que aparecem aí na nossa tela, né? Tudo certo, gente? Então, a acentuação dá destaque, aquilo que dá destaque, que visa dar ênfase, que visa acentuar, acentuar quer dizer isso, colocar em destaque, e gráfico são os riscos, as letras, os sinais, enfim. Certo, gente? Vamos lá.
Vamos ouvir aí a pronúncia de duas palavras para a gente entender melhor isso que a gente está dizendo. Chapéu, chapéu, maçã, maçã. Certo? Então, nós vimos aí, né? O som, aquilo que o cérebro pensou, o som que foi manifestado e também como foi manifestado graficamente, como foi um dia convertido na grafia, ok? Então, sintetizando, pessoal, sinais gráficos são tudo aquilo que a gente usa para expressar o pensamento e a oralidade na modalidade escrita da língua, ok? Isso é o que significa, de fato, gráfico. As letras, portanto, são gráficos, juntamente com outros sinais necessários que foram precisos no decorrer do tempo, certo? Exatamente aqui, ó, como mostra a nossa figura aí, tá vendo? O cérebro pensa, organiza as ideias, né? Faz que a gente oralize aquela ideia, aquela fala, aquele som, né? E com o tempo a gente precisou criar sinais gráficos para registrar o que o cérebro pensa, né? Tá aí dentro da cabecinha da figura, oraliza e foi preciso a gente um dia registrar isso, ok? Foi uma das primeiras grandes invenções do homem, segundo historiadores, sobretudo o povo da linguística, que o homem criou, né? Foram os gráficos que possibilitaram a expressão escrita da linguagem chamada língua. Alguns gráficos, alguns sinais, portanto, eles são chamados também de acentos. Por quê? Porque a função é acentuar algo, sobretudo no som, tá? Os pontos de interrogação, os pontos finais, as vírgulas, também têm a função de assinalar. Só que estes sinais aqui são chamados de acentos porque ele acentua a questão da sonoridade, né? E na escrita eles indicam isso, que houve essa acentuação sonora, que quer dizer muita coisa em vários momentos, ok? Temos o circunflexo, o agudo, o grave, também chamado de breve, né? Os portugueses chamam de breve, nós aqui chamamos de grave. Tem o tio, o cedilha, não consegui achar um cedilha branco para ficar igual. E o trema, esses dois pontinhos aqui, certo? Eles são chamados de acentos porque eles destacam exatamente as acentuações sonoras ocorridas na pronúncia. Esses aqui, o tio, o trema, o cedilha, eles cumprem o tio, por exemplo, a função de indicar a nasalidade sonora, né? Indica que a gente também usa o nariz para falar. E na escrita, ele vai mostrar também, assinalar, acentuar que ali foi retirado o N ou M, né? Sobretudo diante de vogais A e E, ok? Então, é o caso de mãe, por exemplo, que se não tivesse o tiozinho aqui, a gente teria que ler ou falar mae, né? Pão, a gente teria que falar pau, e capitã, a gente teria que falar capitã. Mas a presença do cio na escrita indica que esse som é nasal, ok? Então é mãe, pão e capitã, né? Não mai, não pau, não captá, ok? O trema, ele foi usado durante muito tempo, até pouco tempo, para indicar a pronúncia do U em situações como essas aqui, ó, da escrita.
gue, gui, que, qui. A gente pronuncia o U, iria o tremazinho sobre o U, caso de linguiça, lembra? Então, lingui, o U é pronunciado, we. Então, o treme iria para indicar isso na língua escrita, na modalidade escrita. Bilíngue, também o U aqui, né? Aguentar, também havia o tremazinho. Mas tudo isso aqui, ó, como você pode ver o bonequinho aqui, nosso emoji, ele está indicando que ele foi retirado da regra, né? Não é mais necessário o uso do trema nessas situações como linguiça, bilíngue e aguentar. Veja que é regra, tanto que a gente continua falando linguiça e não linguiça, né? Mas então não é mais necessário, conforme está aqui o bonequinho, né? Emojizinho indicando, não é mais necessário, ok? Mas a gente trouxe para exatamente mostrar para vocês que havia esse sinal aí e a função dele. É lógico que o trema ainda continua sendo usado em português quando a gente fala uma palavra estrangeira que já vem com o trema, né? Nomes como nome de pessoas e lugares da Alemanha, se a gente usa aqui, a gente tem que usar porque é a origem do nome, tá? O cedilha é muito interessante. O cedilha foi criado, esse sinal aqui, esse acento aqui, para indicar que o som do C, diante de A ou U, dessas vogais aqui, às vezes ele precisa continuar como C e não Q, né? O C diante de A ou U, né? Vindo antes de uma sílaba, ele tem som de Q, né? Quando a gente quer acentuar, quer indicar que continua o C sibilante, a gente põe o cedilha. Importante. Então, caça. Se a gente não põe o cedilha aqui, seria caca, né? O leitor, né, muitas vezes leria caca. É claro que em determinado contexto você vai saber que a pessoa queria escrever caca, mas o leitor pode, né, precipitadamente ler como caça. Então, o cedilha é importante. Caroço. Se não tivesse o cedilha, seria carouco. Açude. Se não tiver o cedilha, indicando na escrita que é C e não C, seria acude, né? E é açude, certo, gente? Então, veja a importância, né, de saber essas coisas aí. Isso são acentuações, tá? Isso são destaques de alguma relevância que o leitor, o falante, o usuário da língua precisa saber. Esse aqui, o grave, também chamado de breve, eu vou trazer um vídeo sobre ele especificamente, porque, né, envolve uma série de ocorrências. Mas, antecipando aqui para nós, já que é um sinal, e ele está falando de sinal, de acentuação, né? Ele indica advérbio de tempo feminino. São aquelas expressões como à tarde, que tem um artigo, né? Às vezes, à tarde, à noite. Esse artigozinho, seja no plural ou no singular, ele requer o acento grave, ok? Como às vezes eu jogo bola, à tarde eu jogo bola, à noite eu vou à igreja, ok? Não importa onde ele venha, se no meio, se no final da frase. Se tiver ideia de tempo e for uma expressão feminina, vai o sinalzinho de crase. E também para indicar a própria crase, que é o quê? A fusão do artigo a com a preposição a, que alguns verbos pedem. É o caso de ela foi à igreja ontem. Veja, foi é o verbo ir. Quem vai, né? Ou quem foi a algum lugar, diz a regra. E igreja é uma palavra feminina. Então, junta o a de foi a preposição com o a de a igreja. Na escrita, a gente escreve um só A e marca com um sinalzinho breve aqui em cima. Antigamente, a gente escrevia os dois As, tá? É só pesquisar que vai ver em escritas antigas que tinham dois As. Então, a gente leria, né? Ela foi à igreja. Né? Até hoje, muitos professores fazem isso para dar a ideia de que tem uma crase aí. Mas essa é a regra, tá? Então, esse sinal serve para isso. Essa é a função dele na escrita, ok? Acentuar a presença aí da fusão, desculpa, entre a preposição e o artigo feminino, tá? Esses dois aqui embaixo, sim, que está sendo mostrado aí pelo emojizinho, é a tonacidade, indica a tonacidade da sílaba. Então tem a ver com, né, também sonoridade, né, para a gente ver o que acontece na escrita. Mas esses dois é que diz respeito somente à sílaba tônica, né? Como todo mundo pensa que quando se fala de acentuação gráfica é só
o que lida com as questões de sílaba tônica. Não, esses dois aqui. O circunflexo, por exemplo, indica a sílaba tônica da palavra com o som fechado da vogal. Então, o caso de complô, né? Não é compló, é complô. Então, sílaba tônica vai marcado aqui. Vovô, ó, o masculino, vai marcado aqui, ó, vovô, som fechado. Câmara, né? O A fechado, a câmara, não é câmara, é câmara. Convênio, não é convênio, e não é convênio, né? É convênio, então vai aqui o som fechado da sílaba tônica, da vogalzinha da sílaba tônica V. E esse aqui, o agudo, é usado para indicar a sílaba tônica também, mas a vogal da sílaba tônica é som aberto. Então, o caso de sábia, não é sábia, é sábia. Então, tem aqui indicando que o sa, sílaba tônica, o a vai com o agudo. Vovó, veja, aqui é feminino, aqui em cima. Vovô, circunflexo, som fechado. Olha a importância disso. E vovó é o agudo, som aberto, tá? Então, indica também, veja que é importante aqui, indica gênero também. Olha que interessante. Café, né? O E, sílaba tônica café, o E é aberto, então vai. E dólar, né? Vai. O café vai com o som aberto, né? O agudo. Dólar também, a sílaba tônica dólar. E o O é aberto, né? Então a vogal O é aberto, vai com o acento agudo, certo, gente? Então olha que importante aí, não é por acaso, pode mudar o sentido, inclusive, das palavras. Então é isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo a gente vai falar exatamente dando continuidade a isso, as regras da acentuação da sílaba tônica na grafia. Então a gente vai precisar saber a posição da sílaba tônica e classificar as palavras em paroxítona, proparoxítona, oxítona e as terminações dela, né, da palavra, se é em A, se é em E, enfim, tem uma série de ocorrências ali na escrita, ok? Então é isso. Se você gostou, gente, para eu saber que você gostou, para eu poder criar o próximo vídeo com mais tranquilidade, com mais motivação, deixa um joinha aí para você me dar essa dica, certo, gente? Tchau, até o próximo vídeo.